Olá, chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fique em Casa, aprendendo muito conhecimento para vocês que estão aí fazendo aquela dinâmica de presencial, semipresencial, tá? Todo o conteúdo que vocês recebem aqui da plataforma é um complemento para que vocês aprendam mais coisas ainda sobre os assuntos que vocês veem em sala de aula, tá? De uma forma dinamizada e diferente, tá certo? E que serve de reforço. Às vezes você não entendeu aquela aula que o professor deu, precisava de um reforço a mais, entra a trupe da plataforma Gonçalves Dias para dar aquele reforço para você. E você pode nos acompanhar lá no YouTube da plataforma Gonçalves Dias. Segue a gente lá, tá? Se inscreva no nosso canal e aproveite todo o conteúdo que nós temos lá disponível para vocês. Também, para saber essa programação toda nossa, o que está rolando na plataforma Gonçalves Dias, vocês podem nos seguir lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Na Rádio Timbira, vocês já sabem, 1290 MHz, tem o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, de segunda a sexta, das 16 às 17. E na plataforma do Spotify, tem lá os podcasts do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Então, galera, convido vocês para a aula de hoje e já dou aquele toque para que vocês não percam nada. Tem o caderno, caneta sempre à mão para anotar algo que você queira estudar um pouquinho mais a fundo, tá certo? E se tiver alguma dúvida, nossa aula fica salva na plataforma Gonçalves Dias, é só procurar lá as aulas de espanhol. Hoje nós vamos continuar, né? Vamos dar continuidade ao assunto de saludos, despedidas e verbo estar em presente de indicativo. Então, saludos e despedidas, nós já estamos, se não me engano, na terceira aula sobre esse assunto. E hoje nós vamos ver algumas atividades que vocês vão precisar fazer em casa. Treinar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega de sala de aula, com o vizinho. Treina pelo WhatsApp, tá? Coloca seu WhatsApp no idioma espanhol e conversa com seu colega e vejam, aprendam espanhol através do WhatsApp, através do celular. É uma grande ferramenta. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. E aqui nós vamos voltar com a mesma imagem das outras aulas, tá? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa? Ei, ¿qué me cuentas? Nos vemos pronto, tá? E esse como aqui é pronunciado como, tá? Que algumas pessoas me perguntaram. Bem, o primeiro passo para estabelecer uma comunicação é sempre usando os cumprimentos, tá? Quando você chega em algum local, se for de manhã, você geralmente chega cumprimentando as pessoas. Bom dia, né? Se você vai à feira, se você entra ou sai de um ambiente, todo o contato que você tem com as pessoas. De manhã você chega na escola, você dá bom dia ao porteiro. Isso se chama educação, né? Isso se chama carinho, por que não, né? A gente ter carinho pelas pessoas. Quantas pessoas às vezes precisam de um bom dia apenas para evitar que o dia dela seja tão ruim, né? Então a gente precisa ter esse hábito. Tem também aquela história, eu dou bom dia todo dia para o meu colega na sala, mas ele não me responde. Não deixe de dar, né? A atitude do outro fala mais sobre o outro do que sobre você. Então, você continue dando bom dia. Uma hora, não tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a pessoa vai lhe responder, poxa, aquela pessoa me dá bom dia todo dia. Essa pessoa deve ter um carinho muito grande por mim, deve gostar de mim. Então, cumprimentar as pessoas, saudar as pessoas é bom, tá? O primeiro passo, como nós vimos, podemos estabelecer uma conversa formal ou informal com uma pessoa ou com um grupo. Hoje, infelizmente, vocês às vezes estão no quarto, a mãe está na sala e você quer falar com a sua mãe, você não se levanta da cama e vai aonde a sua mãe conversar. Você vai e manda um WhatsApp no grupo da família. Geralmente a família tem um grupo, né? Mãe, pai, filhos e tal. Aí você se comunica com seu irmão que está no quarto ao lado ou que está na cozinha através do WhatsApp,
tá? Então, gente, estabelecer uma conversa informal que seja, tá? Pelo WhatsApp, com uma pessoa, com um grupo, não é uma maneira muito saudável, tá? O WhatsApp é um recurso mais para você precisar falar com uma pessoa que está distante, que você não vê, mas se a pessoa está debaixo do teu teto, na casa ao lado, né? Você manda, fica a noite inteira conversando com a vizinha, a noite inteira conversando com outra pessoa que está próxima de você, né? Então, esse contato, essa coisa de bater papo, de conversar pessoalmente, um olhar acalma um coração, um abraço ameniza um sofrimento, ameniza uma preocupação que às vezes a pessoa esteja. Então, o WhatsApp é muito frio. Hoje as pessoas se conhecem pelo WhatsApp, namoram, flertam pelo WhatsApp, terminam pelo WhatsApp, né? Então virou uma febre que as pessoas não conseguem mais ter uma convivência pessoalmente. E não é só por questões de pandemia. Na pandemia isso foi muito útil, porque nós não podíamos estar próximos. Agora, com algumas pessoas, nós já podemos estar próximos. Então, estamos todos carentes de atenção, de olhar, né? Não sei se vocês já viram, tem uma propaganda circulando da educação do Estado, mostrando 5 maneiras de você se cumprimentar ao voltar para a escola em tempos de pandemia, né? Então, esse simples toque de mãos, né, o murrinho que a gente dá quando se encontra, é um carinho, né? O toque no cotovelo, o toquezinho no pé do outro. Então, tudo isso, para nós que estávamos tanto tempo afastados, isso é uma vitória, né? É um carinho, é um bem-querer com o nosso próximo. Então, saia um pouco da bolha do WhatsApp e conversem com a sua família, né? Com a sua família. Quando a plataforma do WhatsApp cai, fica um monte de memes, né? Encontrei minha mãe, descobri que eu tinha um filho, né? Porque isso não é só adolescente, os pais também têm ficado muito presos ao celular. Tal como no Brasil, quando falamos com familiares, amigos ou conhecidos mais próximos, ou ainda jovens ou crianças, podemos usar a maneira informal. Nós já falamos em aulas passadas o que era uma maneira formal e o que era uma maneira informal. A maneira formal é quando eu me dirijo a uma autoridade. Essa autoridade pode ser o dono da mercearia da minha rua, né, que provavelmente é uma pessoa mais velha e que merece respeito. Não que quem seja mais novo não mereça, mas a forma de falar é diferente, né? Eu não vou chamar, e aí, parceiro, como vocês chamam os colegas de vocês de sala. Eu vou chamar bom dia, senhor, né? Eu vou chegar já me referindo de uma maneira mais formal. Também um tratamento formal, aquele que eu tenho com o meu professor, com o meu diretor, né? Com as pessoas da cantina da minha escola, com as pessoas da coordenação da minha escola, né? Então, eu tenho que ter uma postura mais formal. O informal é aquilo que eu falo com o meu colega de sala, né? Com o meu colega, meu vizinho, né? Ou com aquele professor que me permite isso, aquele gestor que me permite isso, aquela pessoa que, sendo mais velha, o meu avô ou o meu vizinho, que me permite falar com ele, tratar de maneira informal, tá certo? Então, tudo depende da convivência que você tem com as pessoas. Como vocês sabem, em espanhol, eu uso o tu e o usted, né, para esse tratamento, o usted formal e o tu informal. Porém, eu tenho aqueles recursos do voseu e do tuteu. E o tuteu é aquele que me leva, que é quase como uma autorização de uma pessoa com quem eu costumo conversar de maneira formal, é quase uma autorização para que eu possa falar com ela de maneira informal. Então, é assim que funcionam essas saudações, essas despedidas no espanhol. E em português também nós precisamos saber como e quando falar com as pessoas, se de maneira formal ou de maneira informal. Os cumprimentos formais são obrigatórios com pessoas mais velhas e pessoas com autoridade. São obrigatórios, mas acima, eu costumo dizer que acima da obrigação há a questão do respeito. Pois é, eu preciso respeitar o meu próximo para ser respeitado. Se você chega
num determinado local, você vai falar na tua escola, você vai falar com o gestor da escola, e aí, senhora, né? Porque geralmente é mulher, ou e aí, senhor, você já não está sendo formal. Ah, eu estou usando senhor e senhora. Não está usando da forma correta. Então, com os mais velhos também, vocês dizem para a mãe de vocês muito isso. E aí, senhora, mas essa entonação desse senhor aí não é uma entonação formal, não é uma entonação de respeito, tá certo? Então, fiquem atentos para isso. Vamos aqui para o próximo slide. Um conselho valioso, né? Um conselho, dizem aqui que conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. Mas esse aqui é valioso. Nos países onde se fala espanhol, é sempre adequado sorrir ao cumprimentar. Cumprimentar com uma expressão séria pode ser visto como falta de educação ou de boa vontade. Então, vamos praticar o sorriso junto com o espanhol. Tá certo? Então, nós precisamos sorrir. Gente, a vida muitas vezes já é tão triste, mas a gente dá aquele sorriso para aquela pessoa que já chegou cabisbaixo. O mundo dessa pessoa se ilumina e o nosso também. Então, o sorriso ele é muito importante. E na Espanha, não adianta você, buenos dias, de cara amarrada. Buenos dias, né? A própria entonação, a pronúncia da expressão buenos dias, buenas noches, ela tem uma vibração, ela te faz, é uma expressão que ela usa toda a tua face e ela automaticamente te faz sorrir. Então, se a pessoa chega para você, buenos dias, e você responde buenos dias, né? Então, é considerado uma falta de educação, uma falta de respeito. Tá certo? Saludos formais para nós recordarmos com uma persona maior ou de autoridade. Então, com uma pessoa mais velha ou com autoridade. Durante o dia, hasta metade da tarde. Então, durante o dia e até a metade da tarde, eu uso buenos dias ou buen dia, tá? Para el dia pode ser singular ou plural. Então, buenos dias, plural. Buen dia, singular. Dificilmente, né, nós aqui no Brasil, nós que falamos espanhol, nos cumprimentamos com buen dia. Geralmente é buenos dias, tá? Buenos dias ou buen dia. Como está usted? Como estão ustedes? Aqui eu tenho a complementação já perguntando como você está de maneira formal. Lembra que o usted é usado formalmente, tá? E eu tenho no singular e tenho no plural. Buenos dias, buen dia, como le va ou como les va. Como le va, eu tenho no singular. E como les va, eu tenho no plural, tá? Então, eu posso simplesmente cumprimentar com buenos dias ou buen dia. Eu posso também, buenos dias, como está usted? Buenos dias, como le va? Tá? Então, eu tenho 3 formas de cumprimento no meu dia a dia, durante o dia até a metade da tarde. Vamos dar sequência. Al final de la tarde, hasta el anochecer. Então, ao final da tarde até o anoitecer, como é que eu vou usar? Buenas tardes. Para la tarde é sempre plural. Nunca decimos buena tarde, tá? Então, buenas tardes sempre está no plural quando você vai cumprimentar alguém pela tarde. Buenas tardes, como está usted? A mesma sequência, a mesma explicação do slide anterior para buenos dias, né? Buenas tardes, como le va, como les va. A única diferença é que eu não tenho no singular buenas tardes. Sempre é dessa forma, tá certo? Então, não esqueçam disso. De noche. Buenas noches, para la noche é sempre plural também, como para la tarde, tá? Buenas noches, como está usted? Buenas noches, como le va, tá? Então, gente, são essas 3 expressões específicas para bom dia, boa tarde e boa noite. Bem, as respostas que eu posso dar para qualquer uma dessas expressões. Muy bien. E usted?
né? Se alguém pergunta como eu estou, eu tenho que perguntar também de volta para a pessoa. Muy bien, gracias. E usted? Muito bem, obrigada. E você, né? Muito bem. E a usted, né? E a você, como você está, né? Podemos também responder somente bien, no lugar de muito bien. Mas, nesse caso, devemos sempre usar um tom mais simpático, dando ênfase à palavra, pois se dissermos bien, um pouco secamente será entendido como mal ou regular, tá? Então, como estás usted, né? Como levar? Bien. É a mesma coisa que eu chegar na escola e perguntar para minha colega de trabalho. E aí, Joana, como você está? Ela bem. Esse bem dela não tá com uma entonação de quem está, eu estou muito bem. Eu estou bem, né? Ou bem. Não, bem. Aquela coisa fechada. E você automaticamente já percebe que aquela pessoa não está bem por algum motivo. Então, é isso que quer dizer quando ele coloca aqui, né? Será entendido se o bien não for tão simpático, né? Ele vai, se for seco, ele será entendido como mal ou regular, né? Eu não estou muito bem. Saludos informales com amigos, familiares ou conhecidos cercanos, niños e jovencitos, tá? Então, eu posso usar informalidade com amigos, familiares, conhecidos, conhecidos de familiares, crianças e jovens, tá? Então, buenos dias, como estás, como están, como te va, como les va, que tal? Hola, que tal? Hola, que tal? Tá? Então, eu tenho aqui 4 formas bem simples, bem informais para falar com essas pessoas, né? Como estás? Eu não uso usted, tá? Eu não uso usted. O usted, ele me leva para a formalidade. Que tal? Também é bem informal. E mais informal ainda é hola, que tal? Né? Hola, que tal? Respondendo, como eu vou responder a essas expressões anteriores? Olá, muy bien, gracias. Buenas tardes, muy bien. E tu? Tu é informal. Ou e vos? O vos é usado em conversas informais em muitos países da América Latina, mas não é usado na Espanha. E esses países da América Latina nós já vimos numa aula anterior que eu estou me referindo a principalmente a Argentina. É quem mais utiliza o vos, tá? Então, uma parte do Paraguai, uma parte da Bolívia, uma parte do Uruguai também usam, mas a Argentina é a grande campeã. Lá quase não se usa o usted, se usa sempre o vos. Aliás, quase não se usa o tu, se usa o vos. Buenas tardes, muy bien. E ustedes ou vosotros? São as formas de responder aquelas expressões. Bem, vamos aqui a alguns exemplos. Em uma fiesta se conhecem Ana e Pedro. São jovens. Tratamento informal. Os jovens, gente. Eu tô numa festa aqui, aí conheço umas pessoas, são pessoas da minha idade. Eu preciso ser formal porque eu não conheço? Não, eu vou ser informal de maneira respeitosa porque eu não conheço a pessoa. Então, e não também que eu vá faltar com respeito com a pessoa depois de conhecer. Não, mas eu vou ter um pouco de reservas, né? Assim que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa que a gente nunca viu. Depois a gente fica amigo e aí a conversa flui de maneira melhor. Buenas noches, como estás? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Yo me llamo Ana. Es un gusto conocerte, Ana. Yo me llamo Pedro. Fue un placer conocerte, Pedro. Hasta luego. Aqui é só um diálogozinho. Aqui eu tenho outro. Em um congresso se conhecem Juana e Saul, 2 professores adultos. Olha a diferença. Buenos dias, como está usted? Eu já vou para o usted, que é formal. Buenos dias, muito bien, gracias. E usted? Muy bien, me llamo Saúl Pérez. E usted, como se llama? Eu sou Juana Silva. É um gusto conhecerlo.
Nos vemos a la tarde en el salón de conferencias. Ha sido um placer conhecê-la. Por supuesto, ali nos veremos. Formal, tá certo? Então, gente, por hoje a gente fica aqui. Essa trilogia de aulas de saludos termina aqui. Eu vejo vocês na próxima. Hasta luego!